Se houver uma grande dispersão de votos, eu posso perder esta eleição. Se houver uma concentração de votos, seguramente que eu posso ganhar esta eleição. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. As sondagens indicam as intenções de voto no momento em que a pergunta é colocada e indicam igualmente as tendências, o sobe e desce de cada uma das candidaturas. Não antecipam o resultado de 18 de janeiro, mas mexem com a força anímica das máquinas no terreno e podem influenciar uma mudança de posição dos eleitores menos decididos. Há mais de um ano que andamos a falar destas eleições e já tivemos com uma quase certa vitória de um dos candidatos, a passagem a uma segunda volta com claros favoritos. Agora, com 5 candidatos a disputar as 2 vagas para a mais que certa segunda volta nas presidenciais, as diferenças são curtas e inserem-se nas margens de erro dos diferentes estudos de opinião. Feitos os 28 frente a frente, mais o debate de terça-feira na RTP com os 11 candidatos oficiais, chegamos à campanha com os candidatos presidenciais transformados em comentadores da espuma dos dias, sem sabermos ao certo o que mais terá pesado na decisão dos eleitores. A má performance de Gouveia e Melo nos debates terá sido suficiente para o tirar da segunda volta? A suspeição sobre a facilitação de negócios da Abreu Advogados terá prejudicado irremediavelmente as hipóteses de Marcos Mendes? A arte de não se comprometer pode levar António José Seguro às urnas até 8 de fevereiro? O ar leve e solto de Coutinho Figueiredo pode fazer dele a estrela da primeira volta? E a capacidade de levar os fiéis do Chega a todas as peregrinações vai levar Ventura à segunda volta? Todas estas perguntas terão resposta no dia 18 de janeiro. Mas importa perceber em que momento estamos e o que pesa e o que pesou para nos trazer até aqui. Neste episódio, conversamos com a jornalista e comentadora da SIC, Ângela Silva. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Ângela Silva, entramos na reta final com a certeza de que haverá uma segunda volta, mas muito longe de perceber quem será o próximo Presidente da República. Sim, muito longe. Aliás, agora esta última sondagem veio baralhar definitivamente um jogo que já não era claro, porque são muitos candidatos, porque há uma corrida que era a 4, mas passou a ser a 5, quando se pergunta quem é que pode ir à segunda volta, e porque a fragmentação brutal, a pulverização partidária a que já tínhamos assistido nas legislativas, afinal também contaminou as eleições presidenciais. E, portanto, tu tens, sobretudo à direita, muitos candidatos, por isso é que Luís Marcos Mendes, que aparecia como muito bem posicionado... Quer dizer, até há menos candidatos que à esquerda, são todos muito mais fortes, do que à esquerda há muitos mais fracos, não é? Muitos, mas fizeres a soma daquilo que eles somam nas sondagens é quase nada, não é? E essa é claramente uma vantagem para António José Seguro. Confesso que não me surpreendeu a boa performance dele nesta última sondagem. Por um lado, porque ele conseguiu mobilizar o Partido Socialista. Se nós nos lembrarmos que tudo o que diziam dele quando ele apareceu e a forma como quase todos se renderam até agora, só António Costa não falou por ter a desculpa de estar à frente do Conselho Europeu, mas claramente os costistas falaram para apoiar António José Seguro, e isso vale ouro, não é? Se ele conseguir juntar o eleitorado socialista, ele tem fortíssimas hipóteses de ir à segunda volta, porque para além do eleitorado socialista, ele conseguiu entrar no centro-direita, ele tem apoiantes dessa área, ele teve a coragem ontem de voltar a dizer isso, que é com orgulho que sabe que tem apoiantes na direita, e ele agora diz isso porquê? Porque ele agora já tem o apoio do costismo e, portanto, isso alarga-lhe claramente a base segura de apoio. E à sua esquerda tem partidos
que estão muito mirrados e candidatos que estão tão mirrados quanto os partidos. Mas precisa desse voto útil ainda para poder chegar à segunda volta, ou seja, aquilo que tem pode não ser suficiente. Não é? Precisa que o candidato do LIVRE, do Bloco e do PC não vão muito para além não daquilo cresçam. que... Exatamente. Esta última sondagem mostra, aliás, uma tendência de queda. Portanto, aparentemente, o apelo ao voto útil à esquerda está a funcionar. À direita a coisa é mais complicada, porque Coutinho Figueiredo é, de facto, um candidato forte, é a bastante grande forte. surpresa destas eleições. É a grande surpresa destas eleições. Já se sabia, já se tinha visto em legislativas que ele tem uma grande penetração junto ao eleitorado jovem. Luís Marques Mendes foi buscar Sebastião Bugalho para numa tentativa clara de conseguir chegar ao eleitorado mais jovem, mas eu acho que isso, como se viu nas europeias, não é assim um valor tão seguro. Sebastião Bugalho é muito o político é o filho que as mais gostariam de ter. E os avós adorariam ter como neto. Não sei se é o amigo que os jovens querem ter. Porque ele tem uma postura muito adulta, não é? É quase que o Coutinho Figueiredo parece mais jovem que Sebastião Bugalho. E, portanto, eu acho que a caça ao voto jovem está difícil para o PSD e depois o PSD está todo partido, Paulo. Essa é a questão. Onde é que está Pedro Passos Coelho? Sim, ou não apoiar ninguém, está a desapoiar claramente Marques Mendes. Sim, se Passos Coelho se mantiver calado até ao dia das eleições presidenciais é porque quer que Marques Mendes perca as eleições. E o que é que aconteceu a Marques Mendes, aquele episódio... acabou por ser marcado. Nós temos uma campanha que tem muitas vezes, a maioria dos dias, estão a discutir coisas que interessam pouco, porque é o que está a marcar, e portanto os jornalistas vão lá pedir o comentário a todos os candidatos. Disso fica muito pouco, a não ser a performance de cada um dos candidatos. O que é que desta campanha sai a marcar? O episódio de profissão de Marques Mendes pode ter pesado neste... Eu acho que pesou claramente. E repara, pesou claramente porque Marques Mendes é alguém que jogou muito em três imagens. A imagem da moderação, a imagem da experiência e a imagem da seriedade. E eu acho que a imagem da seriedade, ainda que injustamente, foi muito beliscada pela forma como Henrique Gouveia e Melo atacou no debate que teve com Mendes. O primeiro foi o Coutinho Figueiredo, que insinuou duas vezes. Insinuou, mas eu acho que Gouveia e Melo foi brutal no ataque que fez e acho que Marques Mendes não conseguiu defender-se. Ou não quis defender-se, ou não conseguiu defender-se. Quer dizer, acho que houve uma sensação de indignação da parte de Mendes, mas não houve um contra-ataque à altura. E, portanto, isto ficou, por muito que seja injusto, por muito que um político possa, quando se afasta da política, tenha direito a trabalhar como advogado, como consultor, seja como for, mas a suspeição ficou e o país odeia essas coisas. Portanto, a perspectiva de que houve aqui lobby, de que houve tráfico de influências... Isso é uma coisa que mancha e, portanto, eu acho que claramente isso prejudicou Marques Mendes. Olhando para os que começaram mais cedo, que foi Marques Mendes e também Gouveia e Melo, eles acabaram por ser nesta altura os que mais perderam face às expectativas que estavam criadas, embora qualquer um dos dois possa passar à segunda volta, e em sentido contrário, Coutinho Figueiredo e António José Seguro, os que mais superaram as expectativas. E são comportamentos diferentes em debate e na rua. A rua está a ter peso? Eu acho que está a ter peso e vai ter peso. Repara, Gouveia e Melo apareceu, houve muita gente que dizia ele ganha a primeira volta, pronto, porque era cara nova, porque era antissistema, porque tinha autoridade, eficácia naquilo que tinha feito na pandemia, pronto, muito bem. Depois eu acho que ele nos debates, na minha opinião, foi dos piores em debates. Acho que ele estava claramente à toa, não tinha experiência nenhuma, via-se que tinha papéis e estava ali muito papéis. Muito errático. Estava a fazer o que lhe mandaram fazer. Exatamente. Portanto, ele aí permitiu que se diluísse a sua imagem e aquilo que é a sua personalidade. Eu acho que ele, entretanto, mal se libertou dos estúdios de televisão, acho que ele se soltou, acho que ele está a ser uma surpresa na rua. Ele revela-se uma pessoa descontraída, uma pessoa empática, e a empatia é fundamental. Como António José Seguro. António José Seguro, quer dizer, é impressionante a forma como ele se movimenta no meio do povo na rua. Acho que aí Marques Mendes tem mais dificuldade. Tem 40 anos de campanha na rua, não é? Tem claro. 40 anos em que preparou as campanhas de muita gente, de Mário Soares, de António Guterres, portanto ele tem muita experiência disso. E depois isso ele próprio fez campanha como líder. Ele próprio. E depois isso tem que ver com a personalidade das pessoas. Eu acho que aí Luís Marques Mendes está uns furos atrás. É um homem muito de televisão, muito de gabinete. E andar na rua, os abraços, os toques, a forma como se olha, a forma como se responde, é fundamental não ser metálico, é fundamental ser empático. E eu acho que aí Marques Mendes aparece com mais dificuldade. Agora, a campanha de rua ainda está a começar e, portanto, eu acho que Mendes tem que fazer aquilo que fez nestes últimos 2 dias, tem que dramatizar ao máximo
o que é que significaria o eleitorado do PSD ficar em casa, porque ele arriscou avançar com o cenário da sua possível derrota, e aqui há duas opiniões. Há quem considere um erro falar de derrota, ele tem que dizer que tem a certeza que vai ganhar, mas eu acho que ele faz isto para dramatizar o apelo ao voto útil. Mas isso significa que está mesmo a achar que a situação está bastante difícil, não é? Porque ir ao ponto de admitir a derrota... Significa claramente, Paulo, porque repara, ao contrário de António José Seguro, que aparentemente conseguiu colar o eleitorado socialista, não é, ao máximo, teve até Augusto Santos Silva que dizia que ele não cumpria os mínimos, agora veio dizer que ninguém cumpre os mínimos, e ele é o menos mau, não é? Com Marcos Mendes não se passa isso. Passa-se que tu tens Rui Rio, que foi líder do PSD, e um líder do PSD com peso, ainda deve haver aparelho do PSD e gente do PSD que ouve Rui Rio. E com quem é que ele está? Com Gouveia e Melo. Depois tens também o José Miguel Júdice, que foi do PSD, que tem muita gente conhecida no PSD, está com quem? Está com Coutinho Figueiredo. E depois tens Pedro Passos Coelho, que é um silêncio pesadíssimo. Eu acho que se ele realmente não fala é porque ele não quer que Marcos Mendes ganhe as eleições. E portanto há um passismo que ainda espera por Pedro Passos Coelho, que provavelmente adoraria que Mendes perdesse e que Luís Montenegro ficasse manchado também por essa derrota. É também difícil para Montenegro, e pergunto se Marcos Mendes vai precisar de mais governo nesta reta final de campanha para ajudar a colar o tal eleitorado da AD. Olha, Paulo, há muitos anos o Sá Carneiro, que agora anda a ser muito usado por muita gente nesta campanha eleitoral, teve a coragem de defender que era preciso um presidente, um governo e uma maioria. Hoje em dia, provavelmente, pedir isso seria terrível, não é? Porque acham que é os ovos e é os cestos, é a hegemonia, é poder absoluto, é não sei o que. Mas já nessa altura se falava dos cestos e dos ovos, não é? Sim. Mas havia um projeto político. Havia, exatamente. Pronto. E agora é difícil de identificar. É difícil. Agora, eu acho que colar-se ao governo depende, assim, se for para trazer um almoço de campanha eleitoral, o Ministro da Reforma do Estado, que o país mal conhece, sinceramente acho que é uma perda de tempo. Quem é que tu tens no governo que poderia ser uma mais-valia ao lado de Marcos Mendes? Tens Castro Almeida, eu acho que sim. Tens o Rangel. Tens Paulo Rangel. Tens o Primeiro-Ministro. Tens Hugo Soares. Eu estou curiosa para perceber qual é o grau de envolvimento que toda essa gente está disposta a assumir daqui até ao dia das presidenciais. Porque é bom não esquecermos que o Congresso, onde Luís Marcos Mendes entrou para ser aplaudido como candidato presidencial, foi um primeiro momento de anticlímax. Isto é um sinal de que o PSD está dividido, mais até de saber quem ama ou não ama Luís Marcos Mendes. Eu acho que isto tem muito que ver com divisões que não estão resolvidas dentro do PSD. Marcos Mendes pode vir a ser vítima disso. E tem que ver com o pacismo? Tem a ver com o pacismo, isso não tenho dúvida nenhuma. Porque repara, no PS, António Costa não queria António José Seguro. Mas António Costa já está noutra, não é? Está como presidente do Conselho Europeu. Pedro Passos Coelho, a ideia que dá é que está ali numa reserva, não é? À espera que algo corra mal ao atual poder do PSD. E, portanto, essa expectativa de que se algo correr mal ele ainda pode vir, acho que é um fator que pode complicar a campanha de Marcos Mendes. Ele vai ter que dramatizar, ele é um político experiente, a experiência conta, não tenho dúvidas de que ele vai lutar até ao fim, e acho que ele tem claramente margem ainda para recuperar e para chegar à segunda volta, mas tem que conseguir mobilizar os laranjinhas. O Expresso assinalou o 53º aniversário com a publicação do áudio de apresentação do livro Um Homem à Frente do Seu Tempo, numa homenagem a Francisco Pinto Balsemão. A conversa, moderada por Francisco Pedro Balsemão, contou com intervenções de José Manuel Durão Barroso, Ângela Silva e Henrique Raposo, que partilharam memórias e reflexões sobre a vida e a curiosidade intelectual de Balsemão. O ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia salientou que o fundador do Expresso foi o mais cosmopolita da sua geração, acrescentando que Francisco Pinto Balsemão dava-se bem com toda a gente e tinha uma rede internacional. Ouça o podcast Expresso na página online da SIC Notícias e Expresso, ou na plataforma de streaming que tem no seu telemóvel. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.